Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 22 de abril, pós-feriado. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Abaixo aqui do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado dentro do canal, e o sino ativado é justamente para você ficar antenado em todo o conteúdo novo que é disponibilizado aqui dentro do canal. Lembrando, todos os dias aí, basicamente umas 3 análises, radar do mercado ao vivo, você tem análise especial, você tem análise de fechamento, durante o final de semana, radar da semana, com muito conteúdo aí para você. Lembre-se também de aproveitar aqui está perto de acabar aqui a oferta do kit exclusivo dentro da assinatura do aplicativo DV Invest, teste gratuitamente também, fique à vontade, a ver se faz sentido para você. Aproveite ao máximo as carteiras de ações, carteira perspectiva, carteira exponencial, uma série de informações relevantes dentro também do aplicativo. Vamos lá falar do Ibovespa, que no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0, está apresentando a queda de 0,6, está dentro do leilão de fechamento. E além do Ibov, eu vou comentar aí mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Enat 3, CRFB 3, MGLU 3, EQTL 3, STBP 3, GGBR 4, Ciel 3 e TUB 4. Um dia que a gente teve uma série de saídas aqui de ativos acionando stop aqui nas operações. Vamos lá começar então pelo Ibovespa. Dentro de um movimento de correção, a tendência de curto prazo continua sendo de alta, o movimento é de baixa, mas a tendência é de alta. Topos e fundos ascendentes ainda mantidos. Tem suporte mais relevante agora, em cima da média, 119,060, e depois na fase 118,400. É o próximo nível de suporte mais relevante. Os dois suportes mais relevantes nesse momento para o Ibovespa são esses dois que eu vejo nesse momento. O que seria importante para o Ibov? Nos próximos pregões proporcionar a sinalização de fundo ascendente. Pode ser inclusive na próxima semana, sem nenhum problema. Seguindo aqui para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você em termos de aprendizado ou em termos também da leitura aqui que eu faço diariamente aqui dos ativos, do Ibovespa, do nosso mercado e também dos futuros que eu vou falar aqui agora, como é o caso do mini índice, gráfico de 60 minutos, nós estamos dentro do movimento de baixa no gráfico diário, intraday com topos e fundos descendentes de 60, abaixo de toda essa região aqui fica muito mais para a ponta vendedora, de maneira geral um cenário mais baixista. O mercado trouxe o mini índice para cima dessa região, pelo menos ali no mínimo para cima do patamar em torno de 120, 270, fica mais para se trabalhar na ponta compradora de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima desses 120.270. Então isso seria o contexto aqui, deixa eu tirar essa tabelinha aqui que ficou aqui do lado, esse seria o contexto mais interessante para se trabalhar comprando o mini índice. E dentro do que nós temos aqui, manteve gerando ali a questão de topo descendente, ou seja, está aqui ó, enrolado, lateralizando em cima do suporte. Veio aqui, tentou subir, topo descendente, foco em buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Abriu caindo e passou a gerar a sinalização de topo descendente abaixo dessa faixa aqui de 3 a 4 fundos anteriores, seja pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos, venda no mini índice. E acima daquela região que eu já comentei, um pouco mais para a ponta compradora, volta mais forte aqui para cima e passa a gerar sinalização de alta, mais para a ponta compradora. Indo para o dólar, no dia de hoje, dólar pancadaça para baixo, né? Uma queda forte de 2%, dólar em cima de um nível aí de suporte, que é essa região aqui, perdendo inclusive esse patamar. Tirando a questão do ajuste, a gente tem aqui uma mínima em 5.451,5, então já está em cima desse patamar. Movimento longo de baixo. Tem algum sinal de alta? Ainda não. Pregão passado gerou um candle ali de indefinição, com expectativa de poder subir, mas não superou ao máximo do que no anterior. Então sinalização de alta é de se ter algum movimento de subida no gráfico diário. Ainda não tem esse sinal, não tem a quebra da sequência de máximas descendentes nesse momento pelo gráfico diário. Seguindo para o gráfico de 60 minutos, pensando no próximo pregão, está em cima do patamar de suporte. Pode cair mais? Pode. Qual o outro nível de suporte que eu vejo aqui? Em torno de 5.430. Depois, abaixo disso, aí vai ficar um pouco mais lá para casa de 5.370. Então, 5.430. Abriu caindo, bateu no 5.430? Bateu. Lá, chegando lá, já tem um movimento mais longo para baixo de 60? Sim. Superou a máxima do que no anterior no gráfico 60 ou de 30 minutos? Superou. Foco em buscar a operação de compra
de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, ok, dá para buscar a operação de compra? Até dá, mas dá uma olhada com carinho na zona de resistência importante na faixa dos 5.492 até 5.502. 492 a 5.502. Acima dessa região, se vier ou houver força compradora amanhã para trazer para cima desse patamar e proporcionar no gráfico de 10 minutos, no mínimo fundo ascendente, aí daria para buscar a compra. Então a região lá do 5.492 é isso aqui, mais interessante. Tá? Dá para buscar a compra antes? Dá. Se vier aqui para cima dessa região da média e gerar fundo ascendente, dá para buscar a compra antes, mas ficar de olho na faixa de pontos que eu acabei de citar. E para a ponta vendedora, enquanto estiver gerando sinalização de topo descendente, foco em venda, trabalhar a favor da tendência. A tendência de baixa? É de baixa, então trabalha a favor da tendência preferencialmente, em vez de ficar arriscando contra a tendência. Seguindo para as ações agora, PETR4 no pregão de hoje apresentou ali uma leve queda, está apresentando uma leve queda, leilão apontando um pouquinho mais para baixo, 0,17% para baixo, enfim, terminar aí na faixa de 0,5% se o leilão sair nos 23,70. Então, nesse momento, a ação, depois de um grande candle de alta, não conseguiu ir para cima, ou seja, candle de baixa, corrigindo um grande candle de alta, a expectativa desse candle era ser um candle de alta, não foi, então vai aumentando a chance de desarmar esse candle de alta, ou seja, se perder a mínima desse candle aqui vai reforçar um pouco mais a chance de cair, de voltar aqui para baixo, de uma região de suporte, principalmente por volta ali dos 23,60, 23,56. O que traz alguma expectativa ainda de poder seguir um movimento para cima é superar a máxima do pregão de hoje, que está localizado em 24,19. Quando isso não acontecer, criou um cenário aqui de perda de força desse grande candle de alta no pregão de hoje. Olhando para um gráfico semanal, dá para perceber que o ativo está em cima ali da média móvel exponencial de 13 períodos. Seria importante a semana terminar para cima, lá para cima dos R$24. Então seria algo positivo, porque supera os 24,19, que é o pregão, é a máxima dessa quinta-feira, e isso na sequência supera a máxima do pregão de hoje. Na verdade, e na sequência termina ali para cima dos R$24, que seria algo bom. Supera aqui e termina bem a semana, mais próximo lá da região de máxima da semana, para aumentar a probabilidade de a gente ver a Petro buscando o fechamento aqui desse gap, que o ponto mais alto do gap está lá na faixa dos R$26,44. Vale 3 no dia de hoje. Tivemos a Vale 3, está apresentando aqui uma leve queda de 0,24%, o leilão está até apontando para puxar um pouquinho mais para cima, ou seja, terminar basicamente estável, acabou de fazer isso, 0,07%, então era uma queda, virou uma leve alta. Possibilidade de compra, uma das alternativas, superação dessa máxima. Qual o ponto negativo? O candle ficou muito grande, relação risco-retorno desfavorável em relação ao tamanho do candle, mas é uma alternativa de entrada, um fundo ascendente. Se ela fizer isso, a possibilidade de abrir uma operação de compra, mesmo que seja com menos capital, é uma alternativa, tentando pegar a continuidade da tendência de alta de curto prazo em cima de Vale 3. Ainda permanece dentro da tendência de alta, lembrando que a Vale anula essa tendência de alta se ocorrer o retorno do preço para baixo desse último fundo ascendente, significa dizer voltar para baixo dos R$102,21. Próxima ação para a gente comentar aqui, Enat3, queda acentuada, queda de 3,81%. No início desse pregão, coloquei o stop da posição aqui logo abaixo dessas mínimas anteriores, ou seja, o stop ali na casa dos R$16,96, esse stop foi acionado. Passando aqui a informação do resultado final da operação da Enat3, resultado ali de menos 3,09% de perda na operação, e isso representou uma redução de 0,41% do capital total após essa operação. Outro ativo que nós encerramos a posição com essa perda aqui, ó, com esse retorno do preço para baixo, ela começou bem a operação, foi lá, rompeu tudo, fez pivô de alta, mas esses dois últimos pregões foi bem negativo para o papel. Inclusive retornando para baixo dessa região de topo anterior, que seria interessante ela ter ficado acima. Já vejo compra de imediato na ação? Não, ainda não vejo compra de imediato na ação. Tem que realmente ter alguma coisa aqui importante para criar uma expectativa de poder fazer uma nova compra nessa ação a favor da tendência de alta de prazo maior, de médio a longo prazo, de curto a médio prazo e de médio a longo prazo.
Depois da Enat, vou falar de CFB3, que terminou bem. Olha só que interessante. Pancada para baixo. Aí o pregão de terça-feira, forte, alta, com a expectativa de poder continuar subindo. Faria total sentido. Ou seja, isso aqui é o que acontece menos em média, menos provável. Foi lá e voltou aqui para baixo. O stop hoje foi reposicionado para cima para logo abaixo da mínima do pregão anterior, dos 22,37, stop na faixa dos R$ 22,36. Stop foi acionado nessa ação e gerou aqui uma perda em CFB3 a perda da CFB3 foi de 0,67%, é um stop mais curto. E isso representou uma redução de 0,13% do capital total nessa operação de Carrefour, essa operação do swing trade de Carrefour. Outro ativo que nós saímos no pregão de hoje, também com stop curto, foi MGLU3. A gente tinha entrado aqui no fechamento desse pregão, ou seja, tentando pegar um movimento de subida nos pregões seguintes. Aí o anterior já não gerou essa subida, parou em cima da média. E o G60 eu tinha comentado na última terça-feira que se essa ação, depois de ter gerado isso aqui, já daria para trabalhar com stop aqui embaixo. Ela abriu subindo e ainda conseguiu superar a máxima do pregão anterior, ou seja, não faria mais sentido, na minha opinião, na minha leitura, eu continuar comprado em Magazine Luiza se ela perdesse a mínima do pregão de terça-feira, que foi R$ 21,42. Então o stop foi reposicionado para R$ 21,41. Lembrando que o stop inicial era na casa dos R$ 21, então stop parcial. E isso gerou sim uma perda. Essa perda de MGLU3 foi de 1,11%. E isso trouxe uma redução de 0,18% sobre o capital total dessa operação da MGLU3. Temos ainda posições em aberto na ponta compradora? Temos. Vou colocar aqui na tela para vocês. Vou falar agora de EQTL3. Seguimos comprado. O ativo teve um pregão ainda positivo, 0,56%, mas não conseguiu fechar acima das máximas aqui anteriores. Ideal que tivesse feito isso. Já traz a possibilidade, depois desse candle com a formação de uma estrela cadente, padrão de reversão, padrão baixista dos candles, que ele é confirmado se houver a perda da mínima do pregão de hoje, ou seja, se oscilar aqui para baixo, ou seja, o que eu posso fazer? Já trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje a partir de amanhã. Isso seria um stop de proteção de lucro, basicamente no 0 a 0. Caso ela não resolva andar, vou colocar até no gráfico de 60 minutos, caso não resolva fazer aqui um fundo ascendente na sequência, que seria interessante ela fazer isso aqui no início do próximo pregão. Ou seja, se perder justamente essa região aqui, seria o sinal de possível saída da posição comprada no papel. Pós EQTL3, nós temos ainda a posição também comprada que foi recomendada no pregão de hoje. Após EQTL3, né, foi recomendada uma compra hoje em STBP3. Compra após essa lateralização aqui, que veio para cá. Na realidade, ela é um movimento que vem aqui, vem até aqui, volta para cá e faz isso aqui. Então, recomendação de compra no pregão de hoje, após superar essa máxima aqui do pregão anterior, tentando pegar aqui um movimento de subida do preço. A favor da tendência de alta de prazo maior, gráfico semanal, gráfico mensal, alinhado para cima. E aí, passando os dados desta compra, o ativo terminou em alta aí de 2,79%, ideal que tivesse fechado, até comentei isso na live, acima do 7, na live no Radar do Mercado, acima do 7,37. Fechou acima do 7,30, que já era algo também que eu tinha comentado, já é algo bom. Se fosse melhor se tivesse fechado para cima do 7,37. Mas ainda é um bom fechamento, colocando aqui os dados da entrada dessa ação. Entrada ali por volta dos R$ 7,19, o stop dessa operação na faixa dos R$ 6,89. Isso proporciona ao stop um risco na operação de 4,17%, alocando 16% do capital total e tentando ali pegar um objetivo inicialmente na faixa 7,79. Quando eu falo inicialmente, é que se o mercado realmente ganhar mais força, a gente tenta pegar uma melhor relação risco-retorno na operação. Então, são essas duas posições compradas que a gente tem, uma de stop de proteção e a outra que começou bem, mas ainda não tem uma alteração de stop no primeiro momento. Vamos falar aqui agora de outros papéis. GGBR4. Deixa eu só tirar isso aqui da tela, essa tabela da tela. GGBR4 terminou o dia bem,
fazendo um novo pivô de alta no gráfico diário, alta de 3,19%, e isso proporcionou aqui uma sinalização, logicamente, a favor da tendência positiva. Para quem está comprado nesse ativo, dá para trabalhar primeiramente com stop aqui, se quiser um stop mais bem protegido, lá nos R$ 31,77. E para quem abriu compra hoje de rompimento, pode trabalhar com stop também abaixo da mínima de hoje, em R$ 32,35. Abaixo da mínima de hoje é esse valor que seria para colocar o stop dessa operação. Então, ativo em tendência de alta, sem nenhuma sinalização de baixa ainda, já tem alguns dias que não toca a média móvel exponencial 3 períodos. Gráfico semanal, para quem está comprado num prazo maior, pode manter o stop lá nos R$ 30,86, abaixo da mínima da semana passada. E na segunda-feira que vem, reposicionar o stop para baixo da mínima dessa semana, que está em R$ 31,78. Colocar o stop então em R$ 31,77 em GGBR4. Dá para fazer compra aqui no papel? Até dá. Já um pouquinho mais puxado para cima. Colocaria um pouco menos capital. E essa possibilidade de stop mais curto aqui na casa dos R$ 32,35 para a operação de swing trade. Cielo 3 se destacou aqui no pregão de hoje, um pregão em que o Ibov está caindo aí 0,58%, caiu 0,58%. Cielo conseguiu fechar o pregão de hoje com alta de 6%, 6,03% sendo mais exato. Então é um ativo que tinha perdido sua tendência de alta, que estava bem fraca a tendência de alta, não tinha superou isso aqui e não foi além, volta aqui para baixo, perde essa mínima desse fundo, enfim, anula a tendência e agora gera um candle forte tentando retomar. Observe que até pelo gráfico semanal o ativo foi lá fraquinho, gerou um sinal de baixa e perdeu a mínima dessa semana. Se ela conseguir romper os R$ 3,95, que é a máxima da semana passada, ela vai aumentar a chance de poder buscar uma região de 4,19 a 4,33. Aí, consequentemente, pelo gráfico diário, que a gente buscaria aqui fazer, ou gráfico diário ou até mesmo gráfico de 60 minutos, é trabalhar com compra através de fundo ascendente, um pivô de alta, uma sinalização de alta após um recuo do preço, um dia de queda, enfim, olhar para um gráfico de 60 minutos, olhar ali para um dia de queda seriam alguns candles de baixa no gráfico de 60 minutos, um recuo pode trazer oportunidade justamente de compra de fundo ascendente. Então são as duas alternativas de se buscar entrada em cima de CL3. O foco para mim seria mais em swing trade. Tá? Não é ainda no alinhamento mais bacana que eu gostaria de ver aqui, em termos de gráfico semanal, gráfico mensal, ainda não é um alinhamento tão interessante. Mas o que mais me interessaria seria sinalizações de alta acima dessa região aqui, ó, que é a região aqui em torno dos R$ 3,83. Sinalização de alta acima desse patamar para swing trade me interessaria mais. Para quem já está comprado, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficou em 3,62 o stop, ficaria em 3,62, tentando pegar algo mais para cima, logicamente de romper aqui os 3,95 e olhando um pouco mais para essa região de topo anterior aqui, que está lá nos 4,22 a 4,33, a faixa de preço que eu tinha citado ali do gráfico semanal, no topo anterior do gráfico semanal. E por último, vou falar aqui de Tube 4, que no pregão de hoje terminou estável, mais 0,04%, está ali dentro de um cenário de indefinição, basicamente. Porque ela tinha aqui uma indefinição em cima desses fundos. Ela foi até oscilou abaixo do fundo anterior. Está em tendência de baixa, ok. Mas volta bem para dentro do que era uma congestão ali anterior de 2 topos aqui, 3 fundos nessa faixa de preço. Volta e está nesse miolo aqui, as médias, o preço ali entre as médias. De maneira geral, o que mais me chamaria atenção, devido a um cenário ali também duvidoso no semanal, apesar da sinalização positiva no gráfico semanal, de fundo ascendente, o que mais me chamaria atenção seria um pivôzinho de alta aqui em Tube 4. Vamos supor que ela comece muito forte e já faça isso aqui. Isso seria algo bom, porque ela vai dar um indício de rompimento de tudo isso aqui, dessa lateralização, sair dessa lateralização. Romper para cima, gerar fundo ascendente, gerar pivô de alta, daria para arriscar uma compra ali de pivô de alta nessa ação. Sendo mais agressiva, a alternativa seria sendo mais agressivo que eu digo, é um perfil mais arrojado, superação dos R$ 27,72, máxima do pregão de hoje, compra de um fundo ascendente, tentando pegar um movimento maior do preço, mas sabendo que vai ter desafio de resistência na faixa dos R$ 27,95 a R$ 28,10. E depois disso vai ter desafio nos R$ 28,50. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like e seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço
e até o próximo pregão.